perder a visão. É uma grande causa de perda de visão, a pressão alta. Que se tomar junto com o Viagra, os dois interagem e a pressão fica muito baixa. E essa pressão muito baixa faz o paciente passar mal e aí pode levar a ter um infarto. O sono é muito importante. É através do sono que a gente tem toda a nossa higiene do corpo. Verdade. Toda a nossa restauração ali da parte de memória, de imunidade, do sistema cardiovascular também, de equilíbrio, de repouso. Na menopausa, a mulher tem essa perda dessa proteção. Então é onde a gente começa a ver a maior incidência de doenças cardiovasculares, por exemplo, o infarto. Então se você hoje está levando uma vida sedentária, você vai colher as consequências de uma vida sedentária lá na frente, quando você tiver os seus 60 anos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Com Rose Pode. Lembrando vocês que estamos no Spotify. Gente, o nosso assunto de hoje é muito importante porque falar de saúde sempre é muito bom e saúde, a gente, como diz, é o bem mais precioso que a gente tem, né? E hoje nós vamos falar do coração, mas não de um jeito apaixonado, né, gente? Vamos falar aí do coração físico, do nosso coraçãozinho aí que bate aqui no nosso peito e que a gente precisa ter muitos cuidados. E o meu convidado de hoje, ele é doutor, ele é graduado em medicina e especialista em cardiologia pelo INCOR HCFM USP, né? E ele é médico da UTI também, do Hospital Iamada. Seja bem-vindo, doutor José dos Reis Gomes Neto. Olá, é um Rose. prazer ter você aqui. Muito obrigado, eu que agradeço pela oportunidade de estar falando do assunto que é palpitante e que eu gosto muito. Verdade. Bom, mas antes da gente começar, doutor, eu vou fazer agradecimentos aos nossos patrocinadores. Sarto Store, Arapuca Bar, Sueli Mendes, peças para doces e bolo, e também Celas Gasparini, a sua cela de confiança, e Laboratório Marlene Spear. Pioneirismo, tradição, modernidade e qualidade, Laboratórios Marlene Spear. Bom, doutor, vamos começar aí a falar, então, das doenças mais comuns do coração? Vamos. Então, vamos lá. Quais seriam elas? Se a gente fala assim, das mais comuns que acometem o sistema cardiovascular, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a pressão alta, a hipertensão arterial sistêmica, a famosa pressão alta. Tá? É a mais prevalente, é a que acomete o maior número de pessoas, e conforme as pessoas vão envelhecendo, a chance de ficar hipertenso vai aumentando consequentemente. Então é algo muito relacionado à idade. É muito raro a gente ver pacientes jovens, seus 20 anos, ou até mesmo antes dos 30, terem pressão alta. Verdade. Porém, ali após os 40, 50 anos principalmente, aí a incidência de hipertensão vai aumentando gradativamente. Então, se fosse para escolher a principal doença cardiovascular, em questão de importância e de números, é a pressão alta. Ela traz muitas consequências ali para o corpo humano, que por ser silenciosa na sua imensa maioria dos casos, ela vai sendo sorrateiramente... Sorrateira, quietinha. Vai ali quietinha, machucando, lesando os órgãos lá dentro. E aí quando o paciente vai ver, já aconteceu algo mais grave. Por isso, então, que ela se agrava com a idade. Sim. Porque ela vai nesse processo. Exato, lento. ela precisa de tempo para levar nas consequências mais graves. Entendi. A pessoa, ela não fica hipertensa, vamos colocar assim, de um dia para o outro. Tá. Não é igual hoje eu tô bem e amanhã eu tô gripado. Né? Amanhã eu tô com uma dor de garganta, ou tô com uma dor de cabeça, ou aconteceu alguma coisa assim. A hipertensão, ela desenvolve no decorrer de vários anos, através de medidas que a gente toma hoje. Então, hoje eu tô com 34 anos. Então, se
A partir de hoje, eu levar uma vida sedentária, uma alimentação ruim, no decorrer desses anos que vão vir, eu vou aumentando a minha chance de ficar hipertenso. Então, aquele paciente lá que eu estou vendo hoje, que tem os seus 50 anos, eu estou vendo a foto dele hoje, mas se eu rodar o filme dele, da vida, e lá aos 30, 20 anos, e for fazendo uma linha do tempo, o que eu vou ver? Eu vou ver que ele passou todos esses 20, 30 anos sem praticar atividade física, estressado no trabalho, se alimentando mal, e aí o organismo foi se adaptando a esse estilo de vida ruim que foi gerando aumento gradativo da pressão arterial. E a partir do momento que ele foi medir a pressão dele estava alta. Então não foi de um dia para a noite. E quais são os riscos de uma pressão alta, doutor? Os riscos. Que é muito importante a gente falar disso daí, porque o que acontece? O paciente hipertenso chega lá no consultório e fala, doutor, não quero tomar remédio, mas não tem uma outra coisa. Por que eu vou tomar remédio? Não estou sentindo nada. Acho que o principal risco da pressão alta é o paciente não dar o devido valor à doença. Entendi. Por ele não dar sintomas ali expressivos, foi algo ali gradativo que ele foi adquirindo no decorrer da vida. Ou seja, ele vai se acostumando, ele vai ali se com sintomas ali e tal. Não tô sentindo nada, tô bem. Mas lá dentro, o organismo vai se adaptando a essa pressão alta. E essa adaptação é muito prejudicial. Então, o principal perigo é ela ser assintomática na maioria dos casos. Nossa. E aí, então, objetivamente falando, o que a pressão alta leva no paciente? Eu gosto de falar de cima para baixo. Cabeça. Qual que é o principal risco da pressão alta? É o famoso AVC, derrame cerebral. Aí quando eu falo para o paciente, eu estou tratando a sua pressão alta hoje, é para que daqui 5, 10 anos você não tenha um risco de ter um AVC e ficar em cima de uma cama. Muita gente fala, doutor, mas se morrer em terra, né? Daqueles durão, assim, doutor, mas se morrer em terra, né? Mas e você não morrer? Esse é o problema. E se ficar em cima de uma cama, dependendo de outras pessoas, ou ficar com uma sequela grave, não conseguir se locomover de uma maneira adequada. Então, na cabeça, AVC. Aí vamos nos olhos, perder a visão. É uma grande causa de perda de visão, a pressão alta. Quando muito descontrolada. Se a pressão sempre alta, sempre alta, sempre alta, a nossa retina tem vasos pequenininhos que sofrem com essa pressão muito alta. Vai gerando alterações lá dentro, que altera a irrigação da retina, e aí ela pode simplesmente, com o tempo, parar de funcionar, vamos dizer assim, um termo mais leigo. Entendi. Descendo para o tórax, o que a gente tem? Coração, a nossa máquina ali, principal. O coração, ele vai lá, beleza, aumentou a pressão? Beleza. Vou aumentando a força. Aí o coração vai fazendo o quê? Vai ficando forte. É igual na musculação. Sim. Se eu coloco mais peso e vou fazendo, vou aumentando o meu músculo. O coração é um músculo. Então, aumentei a pressão, aumentei a carga pro coração. Então, ele vai ficando hipertrofiado, vai ficando forte. Só que chega um determinado momento, o coração... não aguento mais. E aí, essa pressão vai ficar alta assim? Não aguento mais. Aí o coração fica aquele coração inchado, coração grande, que o pessoal fala. É a famosa insuficiência cardíaca. Nossa. Então, às vezes, o paciente conseguia caminhar 200 metros, 3 quadras, e se sentia bem. Agora ele caminha 50 metros, tem que parar, respirar, para lá. A perna começa a inchar, deita, começa a dar falta de ar, tem que colocar 2, 3 travesseiros. Nossa. Aí é um sintoma de que o coração já está sendo muito afetado. E aí, para terminar, das coisas mais graves, os rins. Se você for numa clínica de hemodiálise, no HR, na Santa Casa, e fazer um levantamento das principais causas ali de que levaram o paciente no estágio final da doença renal, que é a hemodiálise, vai ser o quê? A pressão alta e o diabetes. Nossa. Então, já pensou você daqui 3 vezes no hospital para perder lá um período inteiro, uma manhã inteira ou uma tarde inteira, toda a complicação, ter um catéter, ter a fístula. Quem já convive ou conviveu com alguém que faz diálise sabe da dificuldade que é. Então, se é uma doença que eu consigo tratar
consequentemente, a complicação eu consigo prevenir. Mas para eu prevenir essa complicação, o paciente precisa ter essa consciência da importância de tratar mesmo assintomático. E para finalizar, mensagem para os homens, a hipertensão também afeta muito a questão da virilidade masculina. É mesmo? Porque a questão da ereção do homem está relacionada que é vaso sanguíneo. Ali o órgão genital masculino se enche de sangue para ele ficar ereto. Conforme eu vou tendo uma doença cardiovascular, que é a hipertensão, eu vou tendo alteração da circulação de diversos órgãos. E o órgão genital masculino também é afetado. E pode gerar dificuldades na ereção a longo prazo. Olha só. Então é algo que eu sempre uso para os meus pacientes do sexo masculino para trazer essa consciência da importância do tratamento. Nossa, eu nunca tinha imaginado isso. Jamais, porque primeiro, não imaginei que afetasse os rins e muito menos aí essa parte para os homens. Por isso que alguns, quando tomam essas medicações, tipo Viagra, às vezes infarta, tem alguma coisa, tem a ver alguma coisa disso aí, que aumenta a pressão? Assim, o Viagra, ele não atua diretamente ali no coração para dar o infarto. Pode ter 2 mecanismos do paciente infartar por conta do Viagra. Pacientes que já são cardiopatas, que já infartaram, alguns deles fazem uso de alguma medicação específica ali para tratamento, que se tomar junto com o Viagra, os dois interagem e a pressão fica muito baixa. Tá. E essa pressão muito baixa faz o paciente passar mal e aí pode levar a ter o infarto. Tá? Uma outra coisa, ponto, né, de que o Viagra pode fazer o paciente ter o infarto, tá, ele tomou o Viagra. Teve a ereção que fazia tempo que ele não tinha. E aí ele vai ter o ato sexual. Eu vou considerar o ato sexual como uma atividade física. Sim. Se ele vai querer extrapolar no seu desempenho sexual ali com a sua parceira, ele vai fazer um esforço físico além do que ele está acostumado. E é uma coisa meio trágica, né? Porque assim, às vezes acontece isso com uma amante. Geralmente as histórias que se tem... A produção tá... As histórias que se tem é com a amante. Porque assim, com a esposa, ele faz lá o famoso papai e mamãe. O arroz com feijão. O arroz com feijão e tá tudo bem. Já com uma outra mulher, ele quer se mostrar a performance. A performance, o todo-poderoso ali. Sim. E aí ele vai desempenhar o máximo de esforço físico que ele não faz na vida dele. Nossa. E aí vai sobrecarregar, vai aumentar a pressão arterial por conta dessa atividade física intensa, que é o ato sexual que ele está fazendo ali. Certo. E aí se o coração já tem alguma placa de gordura ali na coronária dele, né, pode ter um problema, aumentar a pressão e ali ter um infarto. Entendeu? Então tem esses 2 mecanismos aí. Até uma dúvida, essa daí até minha, eu até comentei aqui, né, com o Eduardo. Em relação, a gente fala muito de pressão alta, tá? Mata e pressão. E a pressão baixa? Eu vi que agora você falou e comentou sobre a pressão baixa. Ela também faz mal? Qual que é a diferença aí das duas? Tá, então vamos lá. A gente tem a famosa pressão alta e a pressão baixa. Na medicina a gente classifica como a pressão arterial sistólica, que é a pressão alta, popularmente conhecida, e a gente tem a pressão arterial diastólica, que é a pressão baixa. Tá. Você fala, minha pressão baixa tá alta, e minha pressão alta tá baixa, aí uma fica aquele confusão, negócio, fica aquele né? rolo, Então, olha só como que o conhecimento na área da medicina se desenvolveu ao longo dos anos. Teve um presidente dos Estados Unidos, se eu não me engano foi o Franklin Roosevelt, que ele tinha pressão alta. Só que naquele tempo dele, não se tinha um conhecimento do impacto da pressão alta no organismo. Pensava-se que só tinha benefício em tratar a pressão arterial baixa quando ela estava alta. Então, se pegou a pressão diastólica, ela começou a subir muito, então posso tratar. Não, e a pressão arterial sistólica, a pressão alta, se ela estiver muito alta? Não, isso é saúde, tá tudo bem. Só vou tratar se tiver essa alteração. a pressão baixa alta. E aí
é engraçado que tem um diário dele da pressão arterial que foi subindo, até que ele teve um AVC hemorrágico. Nossa. E depois foi desenvolvendo vários estudos e vendo o efeito da pressão alta no organismo da pessoa, que tanto a alta como a baixa é prejudicial. Então vamos agora desmembrar. Como eu classifico o meu paciente como um paciente hipertenso? Eu tenho valores, questão numérica. Então, para ficar bem fácil, 14 por 9, ou 140 por 90. Então, se o paciente chega no consultório, eu medi lá 2, 3 vezes, e a pressão dele veio de 140 por 80. Tá vendo que a baixa está normal? Só que a alta está 140. Então, ele é hipertenso, tá? Mas se acontecer o contrário, se ele chegar lá e a pressão dele estiver 13, tá vendo que o 13 está abaixo de 140, tá normal. Só que é 13 por 9. O 9 já é considerado hipertenso, certo? E aí a pressão diastólica, será que eu considero ele hipertenso também? Considero. Então, tanto a pressão sistólica, que é a alta, como a diastólica, são importantes para eu dar o diagnóstico de hipertensão para o paciente. Eu não preciso ter os dois elevados. Basta um, ou a sistólica, ou a diastólica, que é a pressão baixa. As duas elevadas, ou em conjunto, ou de forma independente, são prejudiciais para o meu paciente. E aí eu posso classificar a hipertensão em estágios, por exemplo. Estágio 1, 2 e 3, que é que vai ajudar na classificação de gravidade. Que aí eu vejo, o paciente está com uma pressão de 140 a 160. Aí estágio 1. De 160 a 180, estágio 2. 180 para cima, estágio 3. Então, quanto maior o estágio, maior a gravidade da doença. Então, talvez mais medicamentos eu vou ter que colocar ali na fase inicial do tratamento, mais mudanças do ambiente do paciente. Então, são várias coisinhas ali que eu posso ir mexendo conforme a classificação. Mas voltando, a pressão diastólica, que é essa pressão baixa, também é muito importante para o diagnóstico. A gente usa assim, não usa só a alta. A diastólica, que é a pressão baixa, também é avaliada para eu poder classificar e tratar esse paciente. Então, uma pessoa que sempre mantém aí uma pressão mais baixa ao longo da vida dela, isso daí é o quê? É sinal, ela tem boa saúde? Isso também não é normal? Tipo aí 11 por 6, 12 por 7, fica por ali. Assim, na classificação lá, a pressão arterial ótima é a 12 por 8. 12 por 8. Tá, 12 por 8 é a famosa, aí eu sou 12 por 8, né? Tem campanhas da Sociedade Brasileira de Cardiologia, fala assim, eu sou 12 por 8, que é uma meta de pressão. Entendi. Mas, geralmente, mulheres jovens costumam ter pressões mais baixas, de 11,7, 10,6, e tudo bem, não tem problema. Se o paciente não tem sintomas por conta disso, não tem problema algum. É melhor, o coração não está sobrecarregado. O que pode acontecer é o paciente ficar um pouco mais esperto, em temperaturas muito quentes, no calor excessivo, lugares muito abafados, tá sempre bem hidratado, beber bastante água, porque como a pressão já é um pouquinho mais baixa, se ela cai um pouquinho mais, pode sentir mal, tontura, essas coisas assim que tem que tomar cuidado. Entendi. Eu ia perguntar se clima tinha alguma coisa a ver, ou muito quente, ou muito frio, né? Normalmente quando faz muito calor, né, que eles aconselham. Então é isso daí. Bom, doutora, a gente sabe, né, que o estilo de vida moderno, isso daí veio também atrapalhar muito a saúde da gente. As famosas fast foods, as comidas erradas, o álcool, né, as baladas, vamos dizer aí, as noites mal dormidas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como que esse estilo de vida pode afetar aí a nossa saúde. Assim, o estilo de vida, né, os hábitos de vida que a gente leva, tem um impacto que pode ser tanto positivo como negativo, né? Para o paciente que já é doente, que tem pressão alta, eu falo que o tratamento da hipertensão é um tripé. É uma banquetinha como se fosse um tripé. Então precisa das 3 pontas para se sustentar. Qual que é o tripé? É a medicação,
É a alimentação e a atividade física. Uhum. Ah, doutor, mas eu tomo a medicação certinha. Mas e a alimentação e a atividade física que você faz? Ah, doutor, não vai se manter em pé. Você vai ter que sobrecarregar muito, por exemplo, a medicação. Às vezes Entendi. o paciente vai ter que tomar 3, 4 classes diferentes de medicação para poder ter um equilíbrio Nossa. da pressão arterial. É. Sendo que se ele fizesse as outras medidas, Uhum. ele ficaria só com uma classe ou 2 classes de medicamento. Aí você falou em relação ao álcool. O abuso do álcool interfere sim no sistema cardiovascular, aumenta a pressão arterial. Se a gente for pegar a diretriz brasileira de hipertensão, fala que uma dose de álcool ao dia pode ter um efeito ali de redução na pressão arterial. Mas é difícil você dar esse conselho numa população que não tem um autocontrole. Verdade, concordo. Ah, vai tomar uma taça de vinho, 200 ml. Destilado, vai tomar uma dose lá, 20 ml, 30 ml. Ah, vai tomar uma latinha de cerveja? É Não difícil, não vai. Se toma uma latinha, vai puxar outra latinha, que vai puxar outra latinha, que vai puxar outra latinha. Verdade. Então, para os meus pacientes, eu aconselho. Quando chega com uma pressão muito descontrolada, cara, olha como você tá agora. Não é o momento de você beber. Porque muitos perguntam, doutor, inicialmente, mas eu posso beber? Cara, no atual momento, olha como tá a sua pressão. Tá 16, tá 18. Vamos tentar controlar isso primeiro, vamos fazer as mudanças que precisam ser feitas, para depois a gente ver se a gente consegue colocar alguma coisa de final de semana ali. Porque muitas vezes o final de semana começa na quinta. É verdade. Né? Na quinta-noite já tem, aí vai na sexta, sábado, domingo. Pô, a semana tem 7 dias. Aí fica da quinta para frente. Que final de semana é esse? Muito tempo. Então a bebida alcoólica tem um impacto, sim, negativo em doses abusivas. A questão do sono. O sono é muito importante. É através do sono que a gente tem toda a nossa higiene do corpo. Verdade. Toda a nossa restauração ali da parte de memória, de imunidade, do sistema cardiovascular também, de equilíbrio, de repouso. Mas tem um tempo necessário ali de horas de sono? É 8 horas, se for falar. 8 horas. Mas eu durmo... Tem gente que vai falar assim, eu durmo 5 horas e acordo bem. Tá. Uma coisa que eu falo, você tá passando a sua saúde no crédito. Beleza, você tá se sentindo bem agora. Você tá passando no crédito, no crédito, no crédito. Uma hora, essa fatura vai chegar. É igual aquela coisa, não vai chegar de uma hora para outra essa fatura, essa conta para você pagar. Vai demorar um tempo. Aí, às vezes, a memória que começa a ficar ruim, você começa a esquecer nome, é a pressão que começa a ficar mais alta, são sintomas de palpitação que você começa a ter, lapsos de memória, coisas que antes não aconteciam, que agora começam a acontecer. Aí fica mais cansada, mais irritada. Porque não dorme durante bem, o dia, porque você não está dormindo bem. Então, a falta de sono também afeta a questão da saúde como um todo. E no coração, falando de sono, tem uma condição que é a apneia do sono. Aquele paciente que parece que está dormindo, mas ele não entra num sono profundo, aquele sono reparador. Por quê? O paciente ronca muito, tem apneia, ou seja, o oxigênio não entra nos pulmões. Isso o coração começa a perceber, acelera. Nossa. A pressão arterial vai lá em cima, dá uma descarga de adrenalina no cérebro para fazer a liberação da via aérea para o oxigênio entrar. Quem está dormindo, ele não percebe isso daí. Às vezes a parceira ali que vai reclamar, nossa, você ronca demais. Eu tenho que chacoalhar, parece que ele parou de respirar, né? Ficou lá 1 minuto ali. Foi mesmo. E isso daí afeta bastante o quê? A pressão arterial. Eu tô rindo aqui que eu tô lembrando que eu arrumei um namorado, aí foi pra minha casa lá na Represa, falei, vamos todo mundo pra lá, foi com a família, tudo.
Menino, ninguém conseguiu dormir. O rapaz roncava tanto, É. mas eu fiquei com medo disso daí, porque ele parece que dava uns engasgos, assim. Eu falei: "Gente, será que esse moço tá engasgado?". Uhum. Nossa, foi não, mas eu não dei conta de namorar com ele não, terminei o namoro. É No algo outro dia, angustiante. angustiante, eu fiquei e outra, eu falei: "Sei lá, esse cara aí não tem como dormir com ele, Uhum. impossível". E Eu quantos não tava relatos que a gente fala que o marido dorme num cômodo, a mulher dorme em é outro, desse jeito mesmo, porque não aquilo dá pra ali não dormir tinha jeito junto. não. Que ainda bem que eu tinha começado já do jeito que nem diz, do jeito que eu entrei eu saí. Já, opa, não é pra mim. Não, não dava, aquele ali era impossível, coitado, aí ele tinha que usar, eu falei pra ele: "Vai procurar tratamento, porque não E pode". tem, e tem. Cara novo, de 40 anos. Exato, porque assim, uma das principais causas é o excesso de peso. Mas tem gente magra É, que também também tem tem essa, isso daí. tem. Tem os equipamentos de colocar nariz, boca, que são hoje bem menores, né, mais simples de serem usados Uhum. e que ajudam muito. Ajudam o paciente a perder peso, ajuda a ter um melhor controle da pressão arterial, É, porque a apneia do sono aumenta o risco cardiovascular, aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Então, é algo a ser avaliado a questão do sono. Olha o quanto isso é importante, interfere na nossa, saúde cardiovascular, né? verdade. Então, sono, os hábitos e vícios têm um impacto. Tabagismo, né. Ah, Ixi, aí tabagismo esse é o número 1, né. nem se fala. Graças a várias medidas que foram tomadas no decorrer de vários e vários anos aqui no Brasil, como a proibição É, de fumar em locais fechados, verdade. questão de mídias, né, de publicidade do É, cigarro. O Brasil é um exemplo disso, é. falando mundialmente, porque vem diminuindo gradativamente. Uhum. Só que, em contrapartida, a indústria do tabaco vem se reinventando É, se reinventando para ganhar sempre mercado. E aí tem os famosos pendrives, o verdade. narguilé ou narguilé, né, como o pessoal É. chama, que, é inofensivo, aqui só tem nicotina, aqui não sei, mas todos têm um impacto, sim, no sistema cardiovascular e pulmonar. Olha lá, ó, produção, né, o Eduardo que foi aquele cigarrinho que fica como é que chama aquilo? O É pendrive? pendrive? É, É. Aí, ó, já puxar a orelha dele, Eduardo. pode puxar. Novo, né. E, ô doutor, como que eu faço, assim, para saber se eu estou tendo algum problema? Quais os sintomas que eu devo ter de alerta para saber: "Opa, minha pressão, acho que eu estou com problema de pressão"? Uhum. Então vamos lá. Em relação à pressão arterial, eu não falei que na imensa maioria dos casos a questão da pressão alta é assintomática? Sim. Então tá aí o perigo. É. Então você não precisa esperar ter um sintoma para ir buscar ajuda, né? Uhum. Agora eu vou lá no médico, eu acho que eu tô sentindo uma dor de cabeça, que eu acho que é da pressão alta. Eu É. tô sentindo alguma coisa aqui, eu vou lá verificar se é pressão alta. Não. É adequado, pelo menos assim, abaixo ali dos 30 anos. Verificar a pressão a cada 2 anos. Viu lá, tá 12/8? Tudo bem, Tranquilo. vida normal, você não tem história familiar importante, você é uma pessoa saudável, a cada 1 ano, 2 anos, tá tudo bem. Não, verifiquei a pressão, deu 13, já deu um pouquinho maior. Tá ali perto do 14, cada 6 meses você vai verificando. Você já passou dos seus 30, 35 anos, uma vez no ano, uma vez a cada 6 meses, se tá ficando a pressão Uhum. boa. Verificou a pressão, deu 14/9 ou desse valor para cima, já marca uma consulta. No clínico geral mesmo, no posto de saúde. Não precisa, nossa, eu não Uhum. tenho dinheiro para É. marcar, eu não tenho um convênio para marcar. Não, a pressão alta é a doença que todo médico sai da faculdade sabendo tratar. Essa daí, pressão Que alta e bom. diabetes, Aham. todo clínico sabe tratar essas doenças. Lógico, nos casos mais complexos, mais Uhum. complicados, é encaminhado para a minha especialidade, para cardiologia. Certo. Mas a maioria dos casos são casos simples, que é uma orientação, uma medicação mais simples. E são medicações que estão disponíveis aí na farmácia popular de forma gratuita no posto de saúde. Então não esperem ter sintomas para ir procurar atendimento. Vai de forma preventiva.
Mulher é bem comum fazer o famoso check-up, né, anualmente. Verdade, faz mais que homem, né? Porque É. homem não gosta de. O homem, não tô sentindo nada, por que que eu vou lá? É. Vai arranjar doença pra minha cabeça, né? Quem procura acha, né? Quem procura acha. Eu falo assim, é melhor você achar a doença do que a doença te achar. É verdade. Porque se a doença te acha, meu amigo, aí é mais complicado. Verdade, tem razão isso, nossa. E qual que é a importância você falou aqui que é importante a gente fazer exercício físico, né? Qual que é a importância da gente fazer um acompanhamento médico para quem quer começar ou quem faz uma atividade física, doutor? Assim, um acompanhamento médico inicial ali para, eu quero começar uma academia, eu quero começar uma luta, quero começar a correr, né? Corrida tá em alta, bastante gente tendo bastante prova aqui na cidade, Verdade, sendo algo bem legal, né? O que eu preciso fazer? É importante você ter uma avaliação prévia ali de algum médico, de um clínico geral, ou de tem plano, tem condições de procurar um cardiologista? Procurar um cardiologista para ter as orientações. Tá. Porque o que a gente vai ver? Se o paciente vem ao meu consultório, doutor, quero iniciar uma atividade física. O que eu, como médico, vou olhar para o paciente e vou pesquisar? Primeiro, o que eu quero saber? Se ele tem alguma doença. Tá. É uma pessoa saudável? Ou é um paciente que já tem pressão alta, já é um paciente que já tem diabetes, já é um paciente que já é cardiopata, por exemplo, doutor, eu infartei, mas quero mudar de vida. Eu era sedentário, mas eu sei agora da importância e quero fazer uma atividade física. Então, primeiro tem que ver qual é o paciente. É um paciente saudável de 25 anos ou é um paciente mais idoso? Tá? Então, eu vou ver os riscos que esse paciente tem. Depois eu vou analisar o quê? A história familiar. Seu pai, sua mãe, irmãos, tios, tias, primos, alguém já teve um infarto, um derrame, morreu assim de uma vez, tava bem, no outro dia morreu, sabe? Assim, do nada, do né? nada. Como é que fala? Acordou morto? Exato, acordou morto. Acordou morto. E assim, tem uma história na família. Eu tenho um avô que morreu de infarto com 80 anos. Tá, não, mas você estava já com uma idade avançada. Mas que morreu ali abaixo dos 45 anos, alguém jovem, assim, que teve... eu tive uma mãe que aos 42 anos, simplesmente ela faleceu. Ninguém soube falar o que foi que ela teve. Opa, segue um alerta. Entendi. O meu avô... Fiquei sabendo pelo meu pai que ele morreu com os seus 50 anos também. Ninguém soube falar o que era. Naquela época, lá atrás, falaram que foi infarto, mas não se sabe. Então, se você tem história na família de morte súbita, que a gente fala, numa idade mais jovem, é bom investigar. Então, eu falei, eu vejo o paciente, vejo a família dele, aí eu vou examinar. Eu vou auscultar o coração, eu vou ver se tem alguma arritmia no exame físico, eu vou ver se tem algum sopro no coração, que mostra algum problema de válvula. Vou auscultar o pulmão, ver se está ventilando bem. Vou examinar, ver a frequência cardíaca e vou fazer um eletro. Então, se eu fosse falar o exame mais importante que eu recomendaria fazer é um eletrocardiograma. É um exame simples, é um exame barato, acessível, bastante clínica, posto de saúde tem. Tá. É um exame de fácil acesso. E me dá informações valiosas. Dependente da faixa etária, eu consigo ver ali algumas alterações que me falam, é um paciente de baixo risco, pelo eletro aqui, pela história que eu acabei de conversar, cara, você é baixo risco, você não tem um risco aumentado para fazer atividade física, seja feliz. Lógico, você vai começar devagar e aos poucos você vai progredindo. Fiz um eletro, vi alguma alteração diferente, opa, calma lá, vamos fazer um outro exame? Por exemplo, peguei um senhor de 45 anos, que é diabético, tem história na família de infarto. Eu vou fazer o eletro, vi o eletro, tá tudo bem, beleza. Mas só que nesse paciente que já tem um risco maior, um outro exame que eu usaria é o famoso teste da esteira. Tá. Porque o que eu vou colocar? Eu vou simular ele no ambiente de estresse físico, que ele vai estar lá andando, fazendo esforço físico, e eu vou avaliar a frequência cardíaca dele, o traçado do eletro dele durante o esforço,
vou avaliar a pressão arterial dele. Então, eu estou num laboratório simulando o esforço físico e avaliando as variáveis importantes que eu preciso ter. Entendi. Então, eu chego lá no consultório, olhei o teste ergométrico, tudo bem, pressão se comportou bem, frequência cardíaca. Cara, vamos lá. Você vai começar a atividade física, só que você vai começar como iniciante. E aí, todo o processo de evolução da atividade física, a gente vai estar acompanhando. E vendo, comecei a sentir algo estranho. Volta para o médico, entendeu? Vou começar a fazer atividade física, nunca fiz nada. Vou sair correndo aí 5 quilômetros. Você vai ficar 2 meses parado lá com dor no corpo, perigoso se lesionar e ter... Então, recomendação geral. Façam atividade física, é importante. Comecem devagar. Doutor, mas eu sinto dor. Começa fazendo 5 minutos. Quem tem pressão alta pode fazer exercício. Deve fazer. Né? A atividade física é um tratamento para hipertensão. Mas é aquela questão, a pressão tem que estar controlada. Sim. Você está lá com a pressão de 20, 21 e o paciente não está sentindo nada e vai fazer uma atividade física, vai sobrecarregar mais ainda. Então vem lá, você controla, você ajusta a medicação, você ajusta a alimentação, conseguiu controlar um pouco. A perda de peso afeta bastante o controle da pressão arterial. E aí você vai introduzindo a atividade física que faz parte do tratamento. Sim. A atividade física aeróbica, por exemplo, pode baixar até 10 milímetros. Se a pessoa está 14, pode ir para 13. Nossa. Então, um impacto muito grande na pressão arterial. Doutor, dizem que de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? Vamos deixar o louco para lá, vamos falar então de médico. Qual que é o erro mais comum que as pessoas têm ao tentar aí controlar uma pressão alta, por exemplo? Tem um que é... Imagina, né? Que é o campeão. É aquele paciente que chega todo assim, doutor, você não sabe o que eu fiz, eu já sei como eu controlo a minha pressão. Já chega falando, comprei um aparelhinho de pressão e agora eu fico medindo a pressão, sei lá, 3, 4 vezes no dia. Minha pressão tava normal, doutor, então eu nem tomei o remédio. Doutor, mas tava 13/8, eu nem tomei o remédio. Esse é o principal erro. A partir do momento que você tem um diagnóstico de hipertensão, você pode voltar a ter pressão normal? Pode. Mas também não é do dia para a noite. É um processo. Por exemplo, se eu pego um paciente obeso, está lá com seus 100 quilos, se às vezes eu conseguir trazer ele para 80 quilos, ele vai deixar de ser hipertenso. Mas porque ele teve todo um processo de perda de peso. E nesse processo, até ele perder os seus 20 quilos, ele vai estar usando a medicação. Até que a medicação, junto com a mudança de hábito de vida, está fazendo a pressão ficar muito baixa. Aí o que eu faço? Tiro a medicação, a pressão normaliza, fica lá 12/8. Nossa. Então, o que acontece? O paciente não está fazendo essas outras coisas. Doutor, estou medindo a minha pressão, está ficando boa, não estou tomando. Aí sabe o que acontece? De uma forma que o paciente não vai sentir, a pressão vai para 16, para 17, vai para 20, aí tem um AVC. Nossa. Vai para 22, aí tem um infarto. Qual que é o objetivo da medicação? Evitar esses picos pressóricos que vão originar esses riscos maiores para o paciente. Se eu fosse falar o maior erro que eu vejo no consultório, é o paciente chegar lá e falar, doutor, não tomei o remédio ontem porque minha pressão estava boa. Aí eu medi hoje, a pressão estava um pouquinho alta, aí eu tomei. Aí no outro dia, eu medi a pressão, estava boa, aí não tomei. Aí fica assim, sabe? Só toma... Eu tô vendo a minha mãe aí, desse jeito. Só toma o remédio quando olha a pressão e fala que tá alta. Mas aí fica nessa oscilação de pressão, que aí sem a medicação a pressão pode dar esse pico e o paciente sofrer as consequências mais graves. O senhor falou aí muito de evolução, né, da medicina aí na sua área. Quais são os avanços que tiveram aí para as doenças cardiovasculares, doutor, nesses últimos tempos? Se for falar de avanço, a gente tem várias áreas. O que eu vejo de maior avanço na área da cardiologia é relacionado à imagem, né? O uso de inteligência artificial tem ajudado muito
na mensuração de lesões do paciente. Por exemplo, você já tem software para leitura você vai fazer uma tomografia computadorizada das artérias coronárias do coração, né? Uma forma redundante de falar das coronárias. Tá. Então você usa contraste e ali você vai conseguir ver se tem algum trecho da sua artéria que está mais fininha, ou seja, porque tem alguma placa ali. Então já tem software de inteligência artificial que vem o quê? Auxiliar o médico no diagnóstico. Então, no último congresso que eu fui, o Congresso Brasileiro de Cardiologia, o ano passado, que foi até em Porto Alegre, falou-se muito a respeito do uso de inteligência artificial, tanto para exames mais complexos, como uma angiotomografia de coronárias, como até mesmo para eletrocardiograma, que é um exame mais simples, corriqueiro. Que eles vêm falando muito? Que a IA, a inteligência artificial, vai ser como um acessório para o médico. Ela não vai ter o poder ali, definitivo de laudo, de pegar e laudar. Assinado inteligência artificial. Até por questões legais, né? Quem vai ser responsável se tiver algum erro? É verdade. Porque pode ter. Mas ele vem auxiliar o médico na tomada de decisão. Então, eu lembro algo que marcou bastante, que assim, através da leitura de eletrocardiograma, o aplicativo lá de inteligência artificial conseguia saber se o paciente era diabético ou não. Por que ele analisava? Analisava um banco de dados gigantesco de eletro, cruzava as informações com se o paciente era diabético ou não, e aí analisava pequenos padrões que ao olho humano e a nossa capacidade de processamento é meio que impossível de fazer, mas pela máquina eles conseguiam fazer isso daí. Então, olhando um eletro, a inteligência artificial conseguia falar se o paciente era diabético ou não e o quão grave estava esse diabetes. Então, assim, eu vejo de tecnologia a inteligência artificial vindo como um acessório, uma arma muito poderosa para ajudar no diagnóstico de doenças e também, futuramente, no tratamento e tudo mais do paciente. Que legal, bacana. Doutora, a gente vê antes assim, tô com dor no peito. Como é que a gente faz para saber se essa dor no peito é algo sério, se eu realmente preciso procurar um cardiologista? Sim, a dor no peito é uma das queixas mais frequentes no consultório. Porque sentir dor no peito, que a pessoa vai pensar? Tô infartando. Tô infartando. Deixa eu ver o que é isso, né? Porque sentiu uma vez, beleza. Sentiu outra vez, mas será que é alguma coisa? Então, vamos lá. Se eu fosse classificar uma dor tipo A, aquela nota 10, assim, que gabarita. Opa, presta atenção, vai procurar ajuda. A gente usa algumas classificações, algumas características, melhor dizendo, da dor, que é uma dor anginosa, é uma dor de infarto mesmo. Primeira coisa é a característica da dor. Se for uma dor em aperto ou queimação, presta atenção. É uma dor mais característica de ser de infarto. Aquela dor tipo pontada, sabe? Sim. Pontada, tipo uma agulhada. Uhum. Ela não é tão característica de ser de infarto. Geralmente, dor em pontada ou agulhada, eu penso mais em dor muscular ou algo mais relacionado a estresse, parte emocional. Então, voltando. Dor em aperto ou queimação, prestar atenção. O que mais que eu analiso? O tempo de duração. Se é uma dor que dura mais de 10 minutos quando ela vem, é algo característico de ser uma dor anginosa. Quando é uma dor muito rápida, segundos, novamente eu volto para causas musculares ou psicossomáticas. Outra coisa, irradiação. Se essa dor começa aqui no peito ou na região central do tórax e ela sobe para o ombro ou vai para o pescoço, para a mandíbula, é algo que chama muito a atenção para ser uma dor anginosa, tá? Então, dor em aperto, queimação, 10 minutos, subiu para o braço, para o ombro, cervical, mandíbula, E aí, se essa dor
foi desencadeada, ou seja, o que originou essa dor? Você fez alguma coisa que fez a dor começar? Se isso foi provocado através de um esforço físico, por exemplo, eu estou caminhando, comecei a caminhar, aí comecei a sentir uma dor, aí essa dor foi piorando conforme eu ia apertando o passo, e aí quando aí eu tive que parar. Aí eu parei e a dor melhorou, aí pode ir direto para um cardiologista. Triste. Tá? Então, assim, dor que é desencadeada ao esforço físico, ou até mesmo um estresse emocional muito intenso, também pode gerar essas características de dor. Tá? E aí vem acompanhado de falta de ar, vem acompanhado de ânsia de vômito, em alguns momentos, aí, meu amigo, vai para o pronto-socorro, Direto. porque é uma dor bem característica. Uma ressalva que eu gosto de fazer é os pacientes que são diabéticos. Diabético até mulheres, em alguns casos. É que às vezes não tem dor. O que a gente fala tem um equivalente anginoso, que é a falta de ar. Às vezes não vai sentir aquela dor em queimação ou aperto, mas vai sentir um desconforto para respirar. Então você teve um desconforto para respirar, conforme fez um esforço físico, acompanhado de ânsia de vômito, e essa falta de ar, que durou por mais de 10 minutos, preste atenção. Se isso está sendo algo recorrente, procure um cardiologista, procure às vezes um pronto-socorro se algo não passar, né, se estiver sendo algo recente, para poder investigar isso daí. Tá? Então é muito importante se atentar a esses sintomas. Lembrando que, muitas das vezes, o paciente pode ter o primeiro evento, quando eu falo evento, um infarto, sem nunca ter tido nada de sintomas. Sabe qual porcentagem que isso acontece? Não, imagino. Em 50% dos casos. Nossa. Então é um desafio para nós, médicos, tentar identificar esse paciente que não tem sintomas, diagnosticar uma doença no coração e tratar antes dele ter um evento, antes dele ter um infarto. É um desafio para a gente também. Então, por isso que a gente fala, você que é hipertenso, que é diabético, que é sedentário, está acima do peso, que fuma, tem história na família, tem colesterol alto, olha quantos fatores de risco eu estou falando aqui. Se você tem algum desses, ou a combinação de todos eles, e não está sentindo nada, procure um profissional da área da saúde, um clínico lá do seu posto de saúde, ou um cardiologista, um especialista, para tentar fazer o diagnóstico antes de você ter o evento. Aí volta aquele que eu falei da pressão alta. Doutor, mas eu não estou sentindo nada. Por que eu vou? 50% tem um infarto sem mesmo sentir nada. Entendi. Então, eu tenho que chegar nesse paciente, fazer os exames que eu tenho disponível para poder classificar o risco dele. Ó, você tem tudo isso daqui, vamos fazer tal exame. Ó, seu exame veio alterado. Agora vamos para o mais avançado, um cateterismo, uma angiotomografia, que seja. Aí eu vou avaliar a anatomia desse coração. Ó, tá vendo? Você tem uma obstrução. Doutor, os problemas cardiovasculares, eles são mais ligados à genética, ou seja, hereditariedade, ou a estilo de vida? É um mix. É um mix. É um mix. Tem condições genéticas que são bem graves para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, como, por exemplo, a dislipidemia. Tem doenças genéticas que fazem o paciente ter um nível de colesterol muito alto. Não é por conta de estilo de vida, não é por conta de alimentação, é por conta de alteração genética. Faz com que ele tenha um colesterol lá em cima. Aí esse paciente tem um risco muito aumentado de ter um infarto na casa dos 30 anos de idade. E aí, com isso, se tem história na família, tipo, a mãe infartou, uma prima infartou, uma tia infartou muito nova, de você já ir atrás ativamente, fazer os exames de sangue, de rotina, que você consegue identificar. Opa, peguei um colesterol muito alto, já vou iniciar um tratamento, já vou olhar mais de perto. Tá? Então, tem doenças genéticas que têm um impacto muito negativo para o coração. E o estilo de vida também.
pode ter um impacto muito positivo ou muito negativo. Se o paciente é aquele paciente que faz atividade física regularmente, tem uma alimentação saudável, não é obeso, tem uma quantidade de sono adequada, se hidrata bem, cara, mesmo que eu tenha uma condição genética, por exemplo, de um pai ser hipertenso ou um pai ser diabético, eu consigo diminuir muito minha chance cardiovascular pelos hábitos que eu levo, né? Mas não, vamos colocar assim, meu pai morreu com 90 anos, super bem, morreu dormindo, a minha mãe viveu até os 94 anos. Então, uma genética fabulosa, viveram bem, super ativos, chegou na melhor idade, nunca tiveram problema de saúde, morreram tranquilos. Mas aí eu pego, fumo, sou sedentário, faço tudo errado, aí não adianta você ter uma genética privilegiada e você ter hábitos totalmente desregrados. Você vai pegar esse presente que a genética te deu e vai jogar no lixo. Entendeu? Doutor, eu fiz uma caixinha de perguntas e alguns seguidores então mandaram. O Renan Neres, ele é de Regente, aí ele mandou aqui, doença de Chagas, ele não especificou, então não sei qual que seria a dúvida dele. Se o senhor puder dar uma pincelada aí pra gente. Doença de Chagas é uma doença bem prevalente no Brasil, vem diminuindo muito, porque estava muito relacionado à casa de barro, o bicho barbeiro, que a pessoa morava numa casa de sapê e tal, e tinha um bicho barbeiro que ficava ali nas tábuas e no barro, e aí quando o paciente dormia, ele lá picava, implantava ali o bichinho do Chagas, e aí com o decorrer dos anos ia desenvolvendo a doença de Chagas. O que ela afeta no coração? A doença de Chagas, ela afeta o coração fazendo que o coração aumente de tamanho. Pode ter essa forma de dilatação do coração, como pode ter uma forma de arritmia no coração. A doença de Chagas ela pode tanto afetar o coração, dando essas alterações, como também o intestino. A doença de Chagas no intestino, fica o que a gente chama de megacólon, alterações no hábito intestinal. Mas no coração em si, pode dar uma insuficiência cardíaca, ou seja, o coração vai ficando mais fraco com o passar dos anos e o paciente vai tendo as complicações decorrentes a isso. Entendi. Muitas às vezes precisam usar marca-passo por conta da arritmia que a doença de Chagas leva. Então ela tem essas penetrações, tem esses modos de apresentação. Tá. Bom, o Dan Domingos, ele perguntou como identificar um infarto. Então, de tudo que eu falei, é usar aquelas características. Você tá lá na sua casa, sentado no sofá, né? Tá assistindo lá, começou a sentir uma dor no peito. Essa dor começou a aumentar a intensidade. Você não tá fazendo nada e a dor começou a aumentar a intensidade. Ficar mais forte. Subiu pro braço, ombro, pescoço. Você tá percebendo que tá mais ofegante. Veio um pouco de náusea, não espera. Vai para um pronto-socorro. A gente vê muito, principalmente homem, né? Homem é um bicho teimoso. Que vai e fica lá 10, 12 horas com a dor, aí quando chega já não tem muita coisa o que fazer. Então começou a sentir aquelas dores, aquelas características que eu falei, vai pro pronto-socorro. Um amigo meu lá de Curitiba, o Cris Kishida, ele mandou aqui, por que dá tanta tosse depois do infarto? Ele infartou recentemente, mas é fumante. E, bom, enfim, eu não sei o que tem a ver. Tem a ver a tosse com o infarto? Falando da tosse e o infarto, o que eu penso? Ele falou que era fumante. Era. Será que ele parou de fumar depois que teve o infarto? Diz ele que parou depois. Porque pode ser o quê? Depois que o paciente fumante, depois que ele para de fumar, um dos efeitos imediatos após parar de fumar, geralmente o paciente precisa ter um susto desse, né? Um infarto, para poder parar de fumar. Que às vezes, não vai acontecer nada comigo, né? Aí acontece o infarto, putz, caramba, acho que eu tenho que parar de fumar mesmo. O parar de fumar faz com que as estruturas da nossa árvore brônquica, da traqueia, onde tem cílios, que são células que tem como se fosse esses dedinhos aqui, que elas se movimentam. Elas se movimentam para que a secreção possa sair e a gente possa tirar o catarro que fica ali acumulado. Tá.
No fumante, o que acontece? O efeito do cigarro faz com que esses cílios fiquem parados ou com uma movimentação muito diminuída. Por isso que às vezes o tabagista fica Fica aquela aquela né? pigarreira, porque É. não tem a eficácia de uma tosse, Tá. porque os cílios não estão movimentando direito. Mas, quando o paciente para de fumar, os cílios vão voltando a funcionar. Então, ele começa a ter mais tosse, porque aquele catarro todo está começando a sair. Entendi. E aí, quando forma esse catarro, sobe, estimula e irrita aqui a garganta, que dá a tosse, para o paciente eliminar isso daí. Pensando em outras causas, assim, se foi um infarto muito grave, que afetou muito a função do coração, que deixou o funcionamento do coração um pouco mais fraco, às vezes pode juntar um pouco de líquido no pulmão e dar um pouco de tosse, que é um sintoma ali da insuficiência cardíaca. Então, eu pensaria nesses dois mecanismos. Tá. Se não foi um infarto tão grave e ele parou de fumar, pode ter sido o próprio parar de fumar, ou se foi um infarto mais grave e afetou ali a dinâmica do coração, pode juntar um pouco mais de líquido no pulmão e dar essa tosse aí nele. Vamos lá. A Sueli está perguntando quais as enfermidades que podem ocorrer no coração devido à menopausa. Da menopausa, assim, diretamente no coração, essa desregulação hormonal que a mulher tem nessa fase, né, pode afetar mais em relação à pressão arterial. Assim, e uma coisa que a gente vê bastante também, é interessante essa pergunta, porque assim, a faixa de risco do homem, a gente considera 55 anos. Para a mulher, a gente considera após os 65 anos. Por quê? Porque a mulher tem essa proteção hormonal. Olha só. Quando vem a menopausa e sai o hormônio que teoricamente protege ali o coração, então na menopausa a mulher tem essa perda dessa proteção. Então é onde a gente começa a ver a maior incidência de doenças cardiovasculares, por exemplo, o infarto, porque ela perdeu essa proteção hormonal. Então, às vezes, se é uma mulher que fuma, uma mulher sedentária, se é uma mulher que é hipertensa, diabética, ela pode começar a ter mais eventos após o fenômeno da menopausa, porque saiu esse efeito protetor que o hormônio tinha sobre o corpo dela. Por isso que quando tem hipertiroidismo, diz que a pessoa tem chance de ter hipertensão? O hipertiroidismo é um pouco diferente. Porque assim, o hipertiroidismo é um funcionamento aumentado da tireoide. Certo. A tireoide produz dois hormônios, basicamente, o T3 e o T4. Tá uma produção muito aumentada. Esse hormônio é como se desse energia pra gente. E aí, como tá dando energia demais pro nosso corpo, sintomas que o paciente que tem hipertiroidismo é o coração muito acelerado, tem muita palpitação, e a pressão, por esse metabolismo estar muito elevado, ela também pode ficar mais elevada a pressão arterial. Tá? Então é por conta disso. Como é um hormônio que estimula, é um hormônio estimulante, acaba levando ao aumento do metabolismo e, consequentemente, ao aumento da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca também. Às vezes os pacientes têm arritmias e tal. Tá, uma última pergunta aqui. Por que após a pandemia eu fiquei com taquicardia? Após a pandemia, será que é pós-Covid? Eu não entendi aqui. Spazinato está perguntando. Após a pandemia, se ele não teve Pode Covid... ser daí emocional, pode ser emocional, né? Da pós-pandemia, que isso afetou o emocional de todo mundo, né? Em níveis menores, outros em níveis maiores. Ou se o paciente teve efetivamente o Covid também não afeta só o pulmão. O pós-Covid, que a gente fala, a gente viu e continua vendo os efeitos que o Covid tem sobre o corpo humano. Parte neurológica, parte muscular, parte cardíaca também. Na UTI, a gente via bastante paciente com Covid grave, com frequência cardíaca baixa, 40, 45, por conta da atuação do vírus no coração. E ele falou que estava tendo palpitação, o que era? Taquicardia. Taquicardia. Assim, de forma prolongada,
pós-pandemia, se foi pelo Covid, eu acho que valeria a pena investigar direitinho, porque assim, já tem 2 anos, 3 anos, verdade. e essa frequência cardíaca dele está acima de 100 batimentos de uma forma constante, eu tentaria descartar outras causas, além do Covid que ele teve lá Sim, atrás. sim. Né? Investigar outras possíveis causas dessa frequência cardíaca elevada de uma forma sustentada por tanto tempo assim. Não, tem uma última pergunta da Roseli, ela está perguntando, pressão alta em jovens, quais os riscos e cuidados? A gente tem observado pressão alta em jovens, principalmente pelo que você falou, dos hábitos, né, modernos. Sim, verdade, E aí, consequentemente, aumento do sobrepeso, aumento de obesidade, tá? Então, assim, o impacto é que pensa assim, se um paciente ia ter o diagnóstico de hipertensão lá com seus 45, 50 anos, e ele vai viver ali até os 70, 80, ele vai ter ali 20, 30 anos de ação da pressão alta para gerar algum tipo de consequência. Agora, se eu já tenho uma pressão alta diagnosticada com seus 20 anos, e eu mantenho uma expectativa de vida de 70 anos, olha a janela gigantesca de complicação que eu posso ter de ação dessa pressão alta no decorrer do tempo. Então, quanto mais cedo o paciente tem pressão alta, mais cedo também ele pode ter as complicações. Então, se às vezes ia afetar o rim dele, ia fazer diálise lá com seus 70 anos, se ele já diagnosticou pressão alta com seus 20 anos e não fez nada, às vezes ele está fazendo diálise com 40 anos. Está no ápice ali da jornada de trabalho, de gerar dinheiro, família, todas essas coisas. Então, o impacto é muito mais negativo. É verdade. Né? Então, assim, vai ter um efeito maior, vai ter uma janela maior de tempo para trazer os efeitos negativos da pressão alta. Então, tem que fazer o diagnóstico, pacientes que são obesos têm que ter essa atenção maior em relação à pressão arterial. Ah, mas sou jovem, tenho 20 anos. Tem que ter uma atenção maior, sim. Legal. Estamos chegando ao final desse bate-papo. Que delícia, doutor. O senhor explica de uma forma tão boa que eu ficaria aqui, assim, horas ouvindo o senhor, porque realmente é muito gratificante, sabe? A gente consegue entender de uma forma bem descomplicada, viu? Muito obrigada. O senhor gostaria de deixar uma mensagem final sobre tudo isso que a gente falou? Algum conselho aí pra gente? Vamos lá, para você que está ouvindo a gente, o seguinte, tudo que você plantar hoje, você vai colher lá na frente. Se eu plantei feijão aqui, hoje, eu vou colher feijão lá na frente. Então, se você hoje está levando uma vida sedentária, você vai colher as consequências de uma vida sedentária lá na frente, quando você tiver os seus 60 anos, querendo aposentar, curtir os netos ou fazer alguma viagem. Então, meu conselho é hoje, você plante um hábito de vida saudável, para que lá na frente, quando você estiver na melhor idade, né, que o pessoal chama, você tenha condições físicas, mentais, de aproveitar o máximo de Deus, o que Deus tem para você na Terra. Porque às vezes a pessoa chega lá com os seus 60 anos, quer aproveitar tudo, verdade, e não tem saúde para poder aproveitar. Aí é tarde demais. Exato. Que legal. Doutor, nós temos aqui um presentinho pro senhor. Obrigado. Que é a nossa canequinha aqui do Pod. Obrigado. O senhor lembrar aqui da gente. Muito obrigado. E muito obrigada. E quem quiser, então, aí tá passando por uma consulta com o senhor, nós vamos deixar aqui na produção o Instagram do doutor. Isso. Tá bom? Aí o pessoal entra em contato. Aí, se não, tem o seu consultório que fica ali próximo do museu, né, o senhor disse? Isso, Clínica Essential. Essential, exato. É isso aí, gente. Então, tá aqui o doutor. Se você gostou desse bate-papo, por favor, compartilhe aí com alguém que você conheça, ou para você mesmo, né? Já ficou por dentro aí dos assuntos, precisa procurar um cardiologista, tá aqui. Então, o doutor José para te ajudar. Doutor, muito obrigado por esse bate-papo. Eu adorei, como eu falei, ficaria aqui horas perguntando, porque sobre saúde, né? A gente quer saber tudo. E ainda mais quando encontra um médico em festa, então, e todo mundo quer fazer consulta, né? Exato. E o cardiologista acho que deve ser um pouquinho pior, né? Mas que bom, viu? Muito obrigado, senhor, ter aí aberto esse espaço na sua agenda para estar aqui com a gente, viu? Que Deus abençoe o senhor nessa caminhada, nessa jornada aí de curar e levar saúde para a gente, tá bom? Obrigada. Amém, mesmo. muito obrigado, eu que agradeço. Obrigada.
Obrigada, gente. Vamos ficando por aqui, agradecendo aos nossos patrocinadores, Sarto Store, Dias One Perfumaria Artesanal, Arapucabar, Sueli Mendes, Laboratório Marlene Spear e Celas Gasparini. Obrigada, gente. Até a próxima quarta, se Deus quiser. Tchau!